Então, o ramo da alimentação coletiva, ele é um ramo que, embora esteja disperso entre todos os estados e cidades, ele movimenta uma quantidade muito grande de mão de obra no país, mais até do que a indústria de automóveis, mais do que a indústria de siderúrgica, e um volume de recursos bastante grande. Você tem ideia, a próxima POF, que é a Pesquisa de Orçamento Familiares, que vai sair no Brasil, ela já vai incluir o gasto que se tem com a alimentação coletiva, e isso vai mexer com o mercado. Porque nos Estados Unidos existe esse dado, e eles já sabem que para o ano de 2009, 50% de cada dólar que circula nos Estados Unidos é destinado a 50%, ou seja, 50 centavos, vai para a alimentação coletiva. Ou seja, se o americano ganhar $2.000, $1.000, ele entrega para a comida. No Brasil, de 2005, dizia que 27%, mas se espera que agora chegue a uns 40%. Então, assim, além de ter muita gente empregada, o nosso dinheiro vai parar num restaurante, numa lanchonete, num café, e isso, no nosso ponto de vista, não pode continuar seguindo sem controle, sem andar por princípios de saúde. Essa relevância do tema seria essa. Então, fazendo um referencial teórico de como seria importante pensar em 100, 200 calorias por dia, ou por refeição, a menos. Baseado nessa dupla aqui, Hill e Peters, que publicaram um artigo muito importante na revista Science em 93, eles alegam o seguinte, que se a população americana ingerisse apenas 100 ou 200 calorias a menos por dia, ela não estaria obesa, não estaria com sobrepeso. Mas claro que a gente sabe que para perder 1 quilo de gordura, a gente precisa reduzir 7.000 calorias. Então você vai falar, pô, mas 100 a menos, qual a relevância disso? A relevância é que ninguém dorme magro e amanhece com 10 quilos acima. A coisa vai acontecendo sutilmente, de modo que você não percebe, daqui a pouco você percebe que as roupas estão um pouco mais apertadas, e é devido a esses 100, 200, 400 calorias a mais no dia, que é um biscoito que alguém te oferece, é um sobremesa que não estava nos planos, e isso acontece com bastante frequência. Então você tem esse autor aí, chamado Claude Fischler, é um dos meus preferidos. Ele está nos Estados Unidos, mas é francês. Ele foi em Brasília em 2008 e falou várias coisas importantes, mas dentre todas as coisas que ele falou, quando ele soltou essa frase, nós vivemos uma ecologia da obesidade, eu realmente entendi que ele conseguiu reunir muito conteúdo numa frase muito pequena. Porque a ecologia da obesidade é que você não trabalha em lugar nenhum hoje sem alguém te oferecer uma série de alimentos, você come muito mais do que você espera. O que é a ecologia da obesidade? A gente come sem perceber, a gente senta para assistir um filme e vai-se embora um pacote de bis, ou amendoim, ou seja o que for. E é isso que fez esse efeito. Cada vez mais difícil da gente fazer atividade física, sobretudo em São Paulo, cada vez mais difícil de cumprir uma dieta ou de se alimentar fora de casa com qualidade. De modo que as tentativas de emagrecimento, elas são sempre, muitas vezes, frustrantes, porque são ações não transformadoras, centradas em recomendações do tipo evite isso, faça aquilo, e desconsidera o seu dia a dia ou desconsidera a sua realidade ou a sua cultura. Então, o objetivo do trabalho foi exatamente verificar se havia variações no consumo e no estado nutricional da clientela do restaurante self-service, dentro da instituição, e verificar se isso acontecia antes e depois da redução do teor lipídico das preparações, que é a gordura, depois da exclusão das preparações fritas do cardápio. Especificamente, ver se há rejeições no consumo e se a aceitação continua a mesma ou se ela aumenta. Ou também se havia variações nas preferências ou rejeições alimentares. Primeiro, nós elaboramos um novo contrato, em que a gente já colocava no contrato que quem ganhasse o contrato para explorar restaurante não poderia fazer nenhuma fritura. Fizemos um projeto básico para adquirir fornos combinados e, quando esse forno fosse começar, nós, para não ter o risco de alguém querer fazer fritura, desligamos a fritadeira da unidade e doamos a fritadeira. Aí a foto do forno, que é o forno Rational, e a metodologia foi, primeiro, na primeira fase, nós elaboramos a ficha técnica de preparação de todo o cardápio.
Quem não está familiarizado com esse termo, ficha técnica é como se fosse a receita. Isso durou de 1 a 3 meses. Depois nós pesamos todas as pessoas, foram 911 pessoas pesadas. Dessas 911 nós extraímos 195, que é quem come todo dia lá, 4 ou 5 vezes por semana. Avaliamos por meio de questionários a aceitabilidade antes da mudança e fizemos a avaliação do consumo e do estado nutricional só da parcela que tinha sobrepeso ou obesidade, ou seja, daquelas 195 pessoas, 80 estavam nesse estado. Começamos no 8º mês a utilização do forno combinado e na segunda fase nós recalculamos todas as fichas de preparação à medida que o cardápio ia sendo reexecutado, com a redução de gordura proposta até 2 ou 3% de gordura em todas as preparações. E aí começamos a reavaliação da aceitabilidade desse número de pessoas, 85, e a reavaliação do consumo, que é feito através de um método que eu vou explicar para vocês já já. E no final da pesquisa, no 13º mês, nós reavaliamos o peso das pessoas. Então, olha só, a metodologia. A aceitabilidade foi mensurada por meio de uma escala hedônica, que é você quantificar conceitos como esse. Existe a escala hedônica de 5, de 7, de 9 pontos. Então, o sujeito perguntado assim, o que você achou da aparência da fritura? O meio do caminho é indiferente, de 4 para 5, gostei, e para baixo é um aspecto negativo. São questionários de aceitabilidade, com testes estatísticos de aceitabilidade, indiferença, rejeição, aplicando o teste de Fischer e o teste de análise dos componentes principais e hierárquicos. Bom, a avaliação do consumo, através de um método chamado método de Savio. Muito bem. E aí nós observamos os porcionamentos, o peso da refeição, os restos, e a avaliação nutricional foi feita com as pessoas de roupa, sem sapato, sem nada no bolso, sem casaco. Os mesmos testes estatísticos da aceitabilidade. Resultados. Primeiro, a população de uma idade média de 42 anos, com desvio padrão de 5 anos, ou seja, não tem ninguém com 20 e não tem ninguém com 60. Com o IMC de 28, que significa uma faixa já de sobrepeso, uma escolaridade de nível superior, com uma renda mínima em torno de 10 salários mínimos. E a UAN é Unidade de Alimentação e Nutrição. Ela produz cerca de 1.000 refeições por almoço, é uma unidade de grande porte. O cardápio no padrão médio, segundo Teixeira, e a composição do cardápio é um buffet, né, com 8 pratos principais, 6 acompanhantes.